A semana que termina foi marcada pelo acirramento da tensão entre Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, depois que um inquérito iniciado pela corte atingiu aliados do presidente. A investigação tem como alvo um grupo suspeito de financiar e disseminar notícias falsas e ameaças contra autoridades, entre elas ministros do STF. Uma operação da Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra empresários e comunicadores bolsonaristas. Deputados da base do presidente também serão ouvidos na investigação, como mostrou aqui no Nexo César Gaglione. Os envolvidos negam irregularidades e dizem que a operação atenta contra a liberdade de expressão. No dia seguinte à ação da polícia, Bolsonaro e pessoas do seu entorno fizeram ameaças ao Supremo. O presidente disse que sua relação com a corte está no limite e que não vai mais cumprir ordens judiciais que considera absurdas. Seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, falou em ruptura da ordem democrática e pediu medidas enérgicas. É no Supremo que também corre o inquérito que apura se Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. As falas são o capítulo mais recente de uma crise política que se alonga e mantém constante a sombra de uma ruptura democrática, como resgatou o podcast Durma com Essa. As críticas à operação marcaram uma mudança brusca nos humores do presidente. Um dia antes, Bolsonaro tinha feito elogios à Polícia Federal. Isso depois de uma outra operação ordenada pelo Superior Tribunal de Justiça atingir seu adversário Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro. Uma investigação apura se houve desvio de recursos em contratos para a construção de hospitais de campanha e compra de respiradores na pandemia. Houve busca e apreensão na residência oficial e na sede do governo, para apurar a suspeita de envolvimento do governador e da primeira-dama Helena Witzel. O Guilherme Henrique detalhou aqui no Nexo quais as suspeitas. Witzel negou irregularidades e disse que é vítima de perseguição por ser oponente de Bolsonaro. A superintendência da PF no Rio, que comandou a operação, está no centro da investigação sobre a suposta interferência do presidente no órgão. O Nexo também explicou por que operações da Polícia Federal são frequentemente contestadas por motivações políticas e preparou um guia sobre os principais inquéritos que rondam os governantes brasileiros. Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro atingiu seu maior nível de rejeição desde o início do mandato, segundo uma pesquisa da Datafolha, mas sua base de apoio continua constante em 1/3 da população. Em São Paulo, o governador João Dória apresentou um plano de saída gradual da quarentena decretada para conter a disseminação do novo coronavírus. Com base nele, a capital do estado poderia começar a permitir a reabertura com restrições do comércio de rua e de shoppings a partir de junho. A medida veio apesar do número de casos da doença e mortes ainda estar crescendo, tanto na cidade quanto no estado. O podcast Durma com Essa explicou o novo plano e contou por que especialistas consideram que ele é precipitado. O impacto da crise sanitária na economia já começou a aparecer em indicadores divulgados essa semana pelo IBGE. O desemprego cresceu em abril e o PIB registrou queda no primeiro trimestre do ano, como mostrou aqui no Nexo Marcelo Rubissec. Fora do Brasil, a semana foi marcada por protestos contra a violência da polícia e o racismo nos Estados Unidos. Depois de um policial branco em Minneapolis matar por asfixia George Floyd, um homem negro de 46 anos, milhares de pessoas saíram às ruas em uma onda de indignação que incluiu marchas e a depredação de delegacias. O João Paulo Charlot contou como os protestos se espalham pelo país e qual a resposta do governo federal. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.